Fala galerinha, vamos falar um pouco sobre os assistidos do mês de junho, é isso mesmo. Vou roubar um pouquinho porque eu assisti algumas coisinhas ali no início de julho, mas vou colocar no mês de junho porque eu acho interessante trazer aqui pra vocês. Sem mais delongas, se inscreva no canal, rapaziada, porque estamos chegando a 700 inscritos e é uma marca muito importante pro canal, estamos chegando a 1000 inscritos ali. Será que a gente consegue 1000 inscritos antes do ano acabar? Vamos fazer essa forcinha pra ajudar o Yurizinho, né, rapaziada? Vamos aí, o canal de Vlogs vão chegar a 1000 inscritos pra chegar nessa marca importante e a gente comemorar junto, beleza? E é isso, vamos pro vídeo. Então, vou falar um pouco sobre os assistidos aqui do mês de junho. Eu assisti pouca coisa, tô assistindo mais coisinhas agora, confesso, mas pra não aproveitar o hype, né? Vou falar um pouco sobre Divertidamente, X, Per, os filmes da Marca da Morte. Será que eu vou no cinema assistir Maxine, que tá aí pra completar a trilogia? Talvez, será? Eu vou falar um pouco mais sobre esses filmes, eu vi pouca coisa, pouca coisa mesmo. Vi Divertidamente 1 também, pra poder ver Divertidamente 2, então é legal também falar um pouco aqui pra vocês. Então, começando a falar por Divertidamente, vou falar bem breve mesmo para o vídeo não se alongar tanto. Divertidamente é um grande filme, assim, de animação. Muitos exaltam Divertidamente, colocam como o melhor filme que a Pixar já fez, mas eu confesso que eu achei um grande filme, beleza, mas eu não acho isso tudo. Eu acho que é um filme genial, pela proposta que ele tem em trazer pra gente, uma proposta muito bom que ele tem pra fazer, porém eu não acho que o filme seja excelente, eu não acho que o filme seja excepcional ao ponto de ser melhor que a Pixar fez. Esse filme corrobora muito com Soul, por exemplo, só que eu acho que Soul coloca esse papo mais aprofundado, ele coloca esse papo mais a fundo quando a gente vê essa parte de mente, essa parte de alma, essa parte de sentimentos, de aflorar os nossos sentimentos para poder mostrar algo que está dentro da gente, que possa impactar nós mesmos e outras pessoas, por exemplo. Então eu acho que o Soul faz isso muito melhor que Divertidamente, por exemplo. Mas uma proposta que é uma proposta igual, mas atinge públicos diferentes, porque a gente pode pensar assim que Divertidamente, por exemplo, ele engloba todos os públicos, tanto criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, porque a gente consegue conectar em relação a isso, porque é questão de família, por exemplo. Isso hoje é uma parte mais profunda, em questão de trabalho, em questão de vida, em questão de adulto ali na parte dos 20, 30 anos, que está perdido na vida, consegue assistir esse filme, consegue ser impactado com o que o filme propõe pra gente. Então eu acho muito interessante essa proposta. Eu acho, além de Soul ser um filme mais bonito, mais poético, porém, Divertidamente é um filme mais mainstream. Então a gente consegue se conectar também com a Riley, com todo aquele universo de Divertidamente. Agora, passando para Divertidamente 1, é um filme completamente sensacional, assim, Obviamente eu achei o filme bom, mas eu não achei excelente. Mas foi um filme sensacional, a proposta foi sensacional. E tudo que coloca pra gente em relação, os sentimentos que tem dentro da Riley ali quando nasce, aí vem a alegria, vem a tristeza, vem o nojo, vem o medo, vem a raiva. Então é interessante porque esses sentimentos são o que mais aflora na criança. Então, Divertidamente engloba muito essa parte. Eu achei muito bom a relação que a Pixar coloca ali, que o Pete Docter coloca ali em relação a como a Riley vai lidando com esses sentimentos para lidar e moldar a vida dela. E a gente consegue pensar nisso nas nossas vidas também, por muitas das vezes que a gente passa por situações que às vezes um sentimento se aflora mais que o outro e depois outro toma conta, depois outro toma conta. E a gente aprende que todos os sentimentos têm que andar junto e seguir para fazer com que a gente evolua como pessoa, para fazer com que a gente evolua como relação com nossos pais, em relação com nossos amigos, em relação com tudo. Então é completamente interessante. E passando para Divertidamente 2, é completamente revolucionário de novo, mantém a mesma proposta que um mantém, mas ele consegue impactar a gente de novo e não perde o brilho, tá na mesma pegada, e é um filme muito bom, excelente. Eu achei melhor que o primeiro, mas o primeiro tem esse impacto de ser um filme, cara, toma essa pedrada aqui na sua mente e faz a gente refletir sobre isso. Interessantíssimo. Mas o 12 ele já é um pouco mais diferente, porque a Riley ela está mais adulta, então a relação com os pais vai ser diferente.
A relação com as amigas vai ser diferente. Então é completamente novo, assim, né? A gente tem mais 4 emoções novas ali na Riley, né? Quando a gente começa a ver um pouco mais sobre a puberdade dela. Então é completamente interessante ver essa correlação, principalmente com a ansiedade, porque ela tenta prever várias e várias coisas ali sobre o futuro, por exemplo. Então a gente consegue, né, sentir, tipo, com ela o que a gente sentiu quando a gente era adolescente naquela época, né, na época que a gente era adolescente. E a gente consegue, né, ver, poxa, fala, cara, será que realmente é assim? Será que na minha vez, né, foi uma parte diferente? Não foi uma essa ansiedade, mas pode ter sido uma vergonha, pode ter sido medo. Na minha, com certeza, foi a vergonha que se aflorou mais quando eu era adolescente, não a ansiedade, no caso. E a gente consegue fazer esse contraponto, mas colocando no filme ali, é muito interessante ver como que essa emoção, naquele controle ali de cima, consegue impactar tanto na vida dela, principalmente com as amigas que ela já tinha, que veio, né, tipo, com ela, e a relação com as amigas novas que ela criou ali, querendo impressionar a rapaziada para não poder fazer feio, para que ela consiga, né, tipo, ter outras amigas, né, tirando a que ela já tinha, que iam mudar de escola, com spoiler, tá, gente? Então é completamente legal, 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 legal. E colocando em consideração que, né, das coisas que Divertidamente 21 que a gente viu no primeiro filme, e a gente consegue colocar mais no segundo, só que aparece várias e várias coisas novas. Por exemplo, o cofre, né, da mente da Riley, então tem tudo o que ela coloca ali. Quando eles foram presos no cofre, a gente consegue ver também, né, aquele abismo do sarcasmo, que é completamente legal, cara. Quando ela começa a fazer sarcasmo, várias e várias coisas são esquecidas. Você consegue ver aquele centro de si dela, que principalmente, né, o mote do filme ele também gira em torno dele, que molda o jeito que a Riley é, que molda o jeito que ela vai ser como pessoa. Então aquele centro de si é muito interessante, porque o filme também gira em torno disso, gira em torno de como as emoções vão conseguir lidar com aquilo para fazer com que a Riley consiga se formar como uma pessoa, como uma adolescente, que consiga seguir em frente. Então é completamente legal demais essa parte. Muito bom. Esse é um grande filme, agora eu não vou contar muitas coisas também, porque vocês precisam sentir também durante o filme, porque não é uma coisa muito legal, né, de contar aqui pra vocês, né, obviamente que mesmo sendo com spoiler, mas tem coisas que, vamos supor, que eu sinto que é diferente da coisa que você sente, como eu falei, em relação às emoções. Então cada pessoa tem uma emoção diferente, cada pessoa vai sentir alguma coisa diferente quando vê o filme. E a tristeza, cara, é completamente sensacional, sensacional. Ela, como ela lida, tanto no primeiro filme quanto nesse filme agora, e pra mim é um dos meus personagens favoritos, assim, porque ela aprende com as outras emoções a lidar com o jeito que ela se propõe ali na mente da Riley, sabe? Então é completamente legal, legal. Mas dá pra ver que a Riley, né, ela é movida pela alegria sempre, né? Então a alegria tá sempre no comando. Quando a gente muda pros Divertidamente dos pais dela, o pai dela é a raiva e a mãe dela é a tristeza, por exemplo. Então dá, né, tipo, papo pra gente pensar sobre, pô, por que do pai é a raiva e da mãe é a tristeza que comanda, né? E da Riley é a alegria. Então será que cada pessoa é diferente, por isso que ela é daquele jeito, o pai dela é daquele jeito e a mãe dela é daquele jeito, né? Agora passando para X e Pearl, são filmes extremamente, né, diferentes do que eu já falei agora, porque agora é um filme de terror. Então, literalmente vem de animação para um filme de terror agora, né? Então vamos falar um pouco sobre esses dois filmes. X, ele foi lançado primeiro, eu vi ele primeiro. Ele conta uma história de vários grupos, um grupo ali, né, de pessoas, né, tem um produtor, tem um que segura a câmera e tal, uma filmografia, que eles vão, né, ir para uma fazenda, realizar um filme adulto, né, gravar um filme adulto. Só que eles encontram uma surpresinha naquela fazenda, porque aquela fazenda é de um casal de idosos, né, mas um idosos bem diferentes, bem estranhos assim, porque é um filme de terror, então tem que dar aquele suspense. Então a gente demora a poder conseguir olhar aqueles idosos, né, de fato, assim, do jeito que são. E acontece várias e várias coisas durante, né, as gravações ali, que aquele casal, né, de idosos é completamente esquisito, porque a velha, no caso,
ela é fissurada em relação às pessoas, a conversar com as pessoas. A gente consegue ver um comportamento dela estranho ao longo do filme. E, obviamente, aquele grupo de pessoas, né, que foram viajar para aquela fazenda lá, alugou aquela fazenda para gravar um filme de adulto, né, um filme mais 18. Aí ele começa a gravar, filme mais 18 e tal, e aquela velha começa, né, tipo, a suspeitar, e ela encontra lá o pessoal gravando e ela fica olhando. E dá pra ver que a velha sente, né, tipo, prazer ali em ficar olhando, né, tem comportamento suspeito em relação a isso. Aí ao decorrer do filme, ela conversa com o marido dela e ela fica pedindo essas coisas pro marido dela. Então a gente pensa, poxa, que diferente, né? Diferente assim, mas ok. Então mas a gente não sabe muito disso. Né? O filme começa com uma cena impactante, os policiais chegando na casa dela 24 horas antes, mas não mostra pra gente o que é revelado. Então beleza, aí o filme vai seguindo e tal, aí acontece uma carnificina ao longo do filme, né, ao decorrer da história, e a gente vai entendendo o porquê daquele casal ser assim. Então a gente percebe que a velha é completamente birutinha das ideias, né, o psicológico dela é completamente derretido, e o marido dela também, tipo, entra na vibe dela e tal, tem muito ciúme dela em relação a isso, então a gente consegue ver esse caminhar ao longo do filme. E no final acaba todo mundo, né, desfalecendo, né, com aquele cenário de terror, e só sobrou uma pessoa, e aqui no caso é a Maxine, e ela foge, né, ela foge dali. É um grande filme de terror, é completamente sensacional assim, é uma proposta obviamente diferente, porque ele referencia os filmes antigos, por exemplo, né, o Massacre da Serra Elétrica, lá da década de 70, naquele lugar mais antigo do Texas ali, né, aquele verão mesmo do Texas, então é completamente interessante, né, o filme se passa na década de 80, se eu não me engano, na década de 70 também, 70, 80 ali, então é completamente legal. Aí logo em seguida sai Pearl, né, que é um prequel, que no caso é Mia Goth que interpreta essa Pearl, e a Pearl é essa velha do filme X. Então a gente consegue entender, né, o porquê daquela velha ter essas atitudes no filme X, né? A gente consegue entender por que ela tem essas atitudes de acordo com o personagem dela no filme Pearl. Então a gente consegue entender o psicológico dela ser derretido, porque ela vem de uma família rígida, que a mãe dela é muito rígida, e ela também é um pouco birutinha das ideias. E ela tem que sempre cuidar do pai dela. O pai dela ele tem uma doença que ele só fica na cadeira, então ela tem que cuidar do pai dela. A mãe dela faz todas as coisas dentro de casa, não deixa ela fazer nada, e ela tem um grande... Ela gostava de dançar, gostava de ser uma atriz, por exemplo, então ela queria de tudo, queria fazer de tudo para seguir essa carreira, só que a mãe dela não deixava, só que ela é completamente doidinha das ideias, e a gente começa a ver o porquê que ela é fissurada, né, nessas coisas de sexo e tal no filme X. Então chega um momento no filme Pearl que ela foge da casa e ela encontra um produtor de cinema lá na cidade, que ela mora na fazenda, aí apresenta pra ela, tipo, né, filmes e tal, filmes adultos no caso, e ela fica fascinada com aquilo, e ela olha, e ela fica por doida, e o marido dela está na Primeira Guerra Mundial, porque esse filme se passa em 1917, o marido dela está na Primeira Guerra Mundial, e ela não sabe se ele vai voltar, se não vai voltar, porque, né, não tinha celular na época para se comunicar, então não sabia se ele ia voltar, se não ia, e ela estava sem o marido na época, e acontece várias e várias coisas ao longo do filme também, várias e várias matanças, porque ela é bem maluca, e ela começa a ser fissurada, e ela começa, né, tipo, ela tem um caso com esse roteirista, né, mesmo sendo casada com o marido dela, então tem cenas impactantes ali, tanto no início, tanto no meio do filme, é completamente louco, e a atuação da Mia Goth, né, é completamente incrível, né, ela consegue passar pra gente o quão louca essa mulher é, né? A Maxine não, a Pearl, no caso. Ela consegue passar pra gente quão louca ela é. Ela consegue passar pra gente quão derretida psicologicamente ela é. Então, ao longo do filme, a gente vai entendendo o porquê que ela é assim e o porquê que ela é daquele jeito em X, sabe? Ela fala no X também que ela era uma pessoa jovem muito bonita, ela gostava de dançar, gostava de fazer várias coisas, e no filme Pearl ela gosta de dançar também. Então a gente consegue entender todos esses fatores. Então um filme complementa o outro. E no final do filme, né, tipo, o marido dela chega, o Howard, que é o marido dela em X, no filme X. Então a gente vê que ele
engata nessa com ela, de matança, de foda-se, vamos fazer essa porra junto. Então é completamente louco, cara, completamente louco. É um grande filme de terror, então tem Maxine aí agora nos cinemas pra gente poder ver, então vai que eu vou ver e trago mais notícias aqui pra vocês, né? Quem não, vamos ver. Mas eu gostei demais desses dois filmes. E vendo Pearl, o X fica ainda melhor. Fica ainda melhor. Ele se engrandece muito mais. E o Pearl é um filmaço. Pra mim, ele é um grande filme. A atuação do Mia Goth tá incrível. Incrível. Incrível, incrível. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado, assistidos. Comenta aqui o que vocês assistiram, né? Até agora, nesse mês de junho, né? A vídeo tá sendo um pouco tarde, mas é porque tá corrido, né, rapaziada? A vida é corrida e é isso. Um beijo e até a próxima.